Você já parou para pensar se uma viagem ao espaço pode causar algum tipo de efeito no seu cérebro? E a Covid-19? Nós sabemos que ela pode ser letal em diversos aspectos da saúde humana, em especial no sistema respiratório, mas será que ela também pode oferecer algum risco para sua cabeça? Então, no episódio de hoje, nós vamos ver como imagens cheias de detalhes do seu cérebro podem ser produzidas a partir do incrível fenômeno da ressonância magnética e de tabela ainda vamos ver se ele pode nos dar respostas para essas perguntas. Agora lembre-se de quando era criança, balançando alegremente sem parar no balanço do parquinho, de um lado para o outro. Aquela falsa sensação de que está decolando para muito longe. Pera, eu prometo que esse não é um vídeo de terapia. Mas repito, imagine-se nesse balanço tentando ir e voltar cada vez mais rapidamente e alguém atrás de você te ajudando ao te empurrar. Você deve se lembrar, mesmo que inconscientemente, de que a melhor forma de fazer isso é sincronizando os movimentos de quem empurra com o movimento repetitivo do balanço. E é esse o fenômeno que chamamos de ressonância. E quando digo que os movimentos estão sincronizados, nesse caso é a mesma coisa que dizer que eles têm a mesma frequência. Agora vamos levar essa ideia para o mundo do muito pequeno, submicroscópico ou até mesmo quântico. Para isso temos que introduzir agora um conceito totalmente novo, jamais visto no mundo macroscópico, ou seja, das interações comuns do nosso dia a dia. Estamos falando do spin. Não é bem disso que eu estou falando, mas tem a ver. O spin é uma propriedade intrínseca das partículas elementares, mas nesse caso nós vamos focar no próton que compõe o núcleo atômico. O spin faz com que o próton funcione como a Terra, girando em torno do seu próprio eixo e produzindo um campo magnético que aponta do polo sul para o polo norte. Ou seja, os prótons são como pequenos ímãs. Mas antes de continuar, vamos contextualizar tudo isso para o nosso alvo de hoje, que é o corpo humano, e especialmente o seu cérebro. Acontece que grande parte da nossa composição química é baseada em hidrogênio, e ele está presente principalmente na água, que compõe aproximadamente 70% de tudo, mas também está presente na gordura. E além disso, o hidrogênio é o elemento mais abundante e simples na natureza, já que ele é composto por apenas um elétron orbitando um próton. Então sim, é nele que devemos focar e tentar extrair o máximo de informação da seguinte maneira. Se nós aplicarmos um campo magnético externo e muito intenso nesse próton de hidrogênio, o seu dipolo magnético intrínseco começa a girar agora em torno da direção em que o campo magnético externo foi aplicado e se torna um verdadeiro peão quântico. Esse tipo de movimento tem um nome especial, que é a precessão. Assim como um peão, o próton também precessiona, e isso significa que o eixo de rotação do próton ou do peão em torno de si mesmo também gira em torno do eixo em que o campo externo está alinhado. E nesse caso do peão, o campo que estamos falando é o campo gravitacional. Eu sei que parece confuso, mas é isso mesmo, é meio que uma rotação da rotação. E aqui eu quero introduzir a única equação do vídeo, porque ela é essencial. É a receita que dita o nosso fenômeno. Essa é a equação de Larmor. Ela simplesmente diz que a frequência de precessão do próton depende tanto da intensidade do campo magnético como de uma constante conhecida como razão giromagnética. E cada núcleo atômico presente no universo com um spin diferente de zero tem a sua própria razão giromagnética. Essa razão, como o próprio nome indica, representa a proporcionalidade entre o momento angular de giro e o momento magnético. Como eu falei no começo, estamos falando de partículas no mundo microscópico e, portanto, estamos diante de um fenômeno quântico. Então, eu acho importante enfatizar que isso significa essencialmente a existência de pacotes quantizados de energia, ou seja, pacotes com valores determinados. Assim, para que possamos colocar um sistema cheio de prótons de hidrogênio em ressonância, como por exemplo o seu cérebro, precisamos fornecer a energia em pacotes que correspondem exatamente à frequência de precessão do hidrogênio. Acho que agora ficou mais claro o nome da técnica, ressonância magnética. Para máquinas mais comuns de ressonância magnética, com um campo magnético externo de 3 Tesla, o valor da frequência de precessão do hidrogênio é aproximadamente 128 MHz. Inclusive, essa frequência faz parte da faixa de frequências utilizada em países do continente americano para radiocomunicação entre estações aeronáuticas. E é exatamente desse tipo de energia que precisamos para o nosso exame. Uma energia que provém da radiação eletromagnética presente na faixa de radiofrequência do espectro eletromagnético. Então agora, além de ter uma fonte de campo magnético, essa máquina tão engenhosa vai precisar de uma fonte de radiação na faixa da radiofrequência, que vai ser a responsável por excitar os núcleos de hidrogênio do seu corpo. Acontece que, após a excitação,
Esses núcleos ou pequenos ímãs geram um fluxo magnético que varia no tempo e pode ser detectado por bobinas onde se induz uma força eletromotriz, o que basicamente significa a indução de corrente elétrica dada pela famosa lei de Faraday. Mas, após essa excitação, também ocorre o processo de relaxação. Ele não representa nada mais do que a volta dos spins para o seu estado natural de equilíbrio, e ele acaba também influenciando na corrente elétrica induzida. Então é exatamente esse o sinal que detectamos e processamos para produzir essas imagens tão incríveis que vemos por aí. Mas o que faz com que a imagem tenha contraste entre os diferentes tecidos? Bom, isso acontece porque, entre outros fatores, cada tecido do seu corpo apresenta uma densidade de prótons e um tempo de relaxação diferentes. Como nessa imagem do cérebro que apresenta uma diferença bem definida na escala de cinza entre a substância cinzenta, a substância branca e o líquido cerebroespinhal. Sim, eu concordo, tudo isso é muito fantástico, mas é apenas o começo. Essa é uma técnica que já evoluiu muito desde a sua proposta como técnica de imagem lá na década de 70 e continua evoluindo cada vez mais. Hoje já podemos criar imagens incríveis como a tractografia, que é capaz de mostrar as conexões axonais entre diversas regiões do seu cérebro, ou seja, os fios que ligam os diferentes conjuntos de neurônios. Também temos as imagens por ressonância magnética funcional, que basicamente são sensíveis a variações locais do fluxo de sangue utilizado pelos neurônios ao longo do tempo. O que é extremamente útil para saber quais regiões do cérebro são mais ativadas quando você está realizando alguma tarefa ou até mesmo quando você fica num estado de repouso. Exatamente igual quando você fica bem relaxado no seu sofá num domingo qualquer, não pensando em nada além da famosa morte da bezerra. É claro que, inicialmente, essas técnicas de ressonância magnética se mostraram muito úteis para diagnóstico de diversas doenças e irregularidades. Mas, nos bastidores, elas também são massivamente usufruídas pela pesquisa científica. Por exemplo, você já se perguntou se o cérebro de um astronauta pode sofrer algum tipo de reação no espaço ao ser exposto à microgravidade? Diversos estudos que se enfatizaram a partir de 2017 mostram diferentes evidências de alterações morfológicas nos cérebros de diversos astronautas que foram submetidos a viagens de longo prazo à Estação Espacial Internacional. As principais mudanças encontradas estão relacionadas a dois aspectos: habilidade motora e visão. Muitos astronautas se mostraram mais adaptados e mais habilidosos em relação a tarefas que exigiam movimento físico, como, por exemplo, andar de bicicleta. E isso como consequência principal de alterações na substância branca presente no cerebelo. Agora, a notícia para a visão dos nossos viajantes espaciais não é tão boa. Os cientistas perceberam que a microgravidade faz com que o cérebro se desloque levemente para cima e assim redistribua o líquido cerebroespinhal. O problema é que essa redistribuição faz com que o líquido se desloque para regiões que afetam seus olhos e, consequentemente, a qualidade da sua visão. É nada legal, né? Mas e você? Trocaria sua visão perfeita por uma viagem interestelar pela galáxia fora? Eu jamais trocaria. Mas vamos com calma. Há muito estudo a ser feito ainda e não temos respostas definitivas se essas alterações são permanentes. Apesar do estudo ter se passado 7 meses após a viagem. E claro, tudo isso só foi e está sendo possível graças à utilização de imagens tridimensionais de ressonância magnética. Mas há um outro tipo de alteração no cérebro que nos preocupa ainda mais. Aquela que se passa aqui em terra firme, embaixo dos seus pés. Ou melhor dizendo, debaixo do seu nariz. Sim, eu estou falando da histórica e trágica pandemia da Covid-19. E a não ser que você esteja vendo esse vídeo em, sei lá, 2054, e eu espero que as coisas já estejam bem melhores até lá, nós ainda sofremos com ela. E estudos utilizando aquele tipo de imagem funcional que eu citei antes, estão mostrando que o cérebro infectado, mesmo que algum tempo após a recuperação, pode entrar num estado de hiperconectividade. E apesar de parecer um nome bonito e super legal, provavelmente não é uma notícia boa. Já que isso seria uma espécie de curto-circuito cerebral. É como se as diversas regiões do seu cérebro estivessem gastando mais energia, trabalhando de forma menos eficiente. Como afirmou a professora Clarissa Yasuda, que coordenou essa pesquisa. Aproveito e deixo o link na descrição da notícia publicada pela agência FAPESP. E esses são só alguns exemplos dentre centenas ou até mesmo milhares de outras aplicações desse tipo de imagem tiradas do cérebro ou até mesmo de outros órgãos que não citei aqui nesse vídeo, como a cardiovascular,
a angiografia para imagens detalhadas de artérias, ou até mesmo outros tipos de técnicas para quantificar o conteúdo de gordura no seu fígado ou avaliar a qualidade do menisco do seu joelho. Mas por último, e não menos importante, existe uma diferença especial em exames de ressonância magnética que citei lá no primeiro episódio da série. Ao contrário de todos os outros casos que falamos antes, a radiação eletromagnética utilizada aqui é não ionizante. Ou seja, ela não tem energia suficiente para ionizar átomos do seu corpo e, portanto, causar algum tipo de risco à sua saúde. Tudo bem, eu admito, não é um exame perfeito também. Em geral, as máquinas costumam ser bem barulhentas e claustrofóbicas. Então, dependendo do tempo que o seu exame levar, pode sim ser um pouco desconfortável. Sem mais delongas por esse vídeo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. E se esse for o caso, por que não deixar o like e compartilhar, já que isso pode ajudar muito no nosso alcance. Obrigado e não percam o próximo e último episódio da série.